Os seres humanos faziam atividades físicas desde sempre. A prática de exercícios físicos é extremamente benéfica, tanto fisicamente quanto mentalmente. Competições dessas atividades também são realizadas há centenas de anos. Os gregos, por exemplo, faziam competições de esporte desde pelo menos 776 a.C. Um dia, a participação das pessoas com deficiência chegou nessas competições. Com a Segunda Guerra Mundial, ex-combatentes com deficiências físicas, como paraplegia, atraíram a atenção das pessoas para temas como inclusão e PCDs. Esses eram basicamente esquecidos pela sociedade da época. Nesse contexto, Ludwig Guttmann criou os Jogos de Strongmanville, que futuramente tornou-se as tão famosas Paralimpíadas. Estas que promoveram ainda mais os assuntos de inclusão, popularizaram os esportes paralímpicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve vários casos de soldados perdendo o movimento das pernas, como os de pilotos britânicos que ficaram paraplégicos por conta de aterrissagens forçadas. Um tratamento para melhorar a autoestima e a forma física dos pacientes, baseada em atividades desportivas adaptadas, foi inventada por um neurologista alemão chamado Ludwig Guttmann. Esse médico, de origem judia, fugiu da Alemanha por causa da perseguição nazista. Em Stoke-Mandeville, na Inglaterra, ele trabalhou com os ex-pilotos e decidiu dar continuidade ao tratamento com os esportes adaptados, criando uma competição dessas modalidades em 1948, inspirado nas Olimpíadas de Londres de 1948, que ocorriam simultaneamente bem próximo de Stoke. Esses jogos passaram a ocorrer todos os anos e eram conhecidos como Jogos de Stoke-Mandeville. Em 1960, os Jogos de Stoke-Mandeville ocorreram fora da cidade. Roma ter sido sede da edição não foi por acaso. Os organizadores queriam se aproveitar das Olimpíadas, que ocorreram na mesma cidade, para poder dar mais visibilidade aos Jogos e atletas paralímpicos. É considerado que essa foi a primeira edição das Paralimpíadas, pois o evento ficou mais parecido com nos dias de hoje. Nessa oportunidade, 400 atletas cadeirantes de 23 países competiam nesse evento em 8 modalidades. Depois da cidade de Roma, a tendência era de que os Jogos Paralímpicos seriam realizados nas mesmas cidades que os Jogos Olímpicos. Muitas vezes isso não pode ocorrer, pois as cidades sedes dos Jogos Olímpicos se recusavam a fazer outro evento por conta de não terem acessibilidade. O nome Paralimpíada foi criado pela imprensa nos Jogos de Tóquio em 1964, a partir da junção de paraplégico com Olimpíada. Hoje, o para é de paralelo, ou seja, jogos que acontecem em paralelo às Olimpíadas. Houve 27 edições dos Jogos Paralímpicos. Destas, podemos destacar algumas, como Tel Aviv, 1968. A primeira a ocorrer em uma cidade diferente das Olimpíadas. Atlanta, 1996, pois foi a primeira a aceitar 6 categorias diferentes de grupos de participantes com deficiência. Também temos nas edições especiais Paris 2024, pois foi a que teve a maior audiência e foi quando o Brasil teve o seu recorde de 89 medalhas. Também não podemos deixar de lado Rio 2016 e Heidelberg em 1972, pois foi a primeira participação de atletas brasileiros, além de que as Olimpíadas aconteceram em Munique naquele ano, ou seja, outra cidade. Agora irei citar 6 curiosidades sobre a Paralimpíadas. A narradora esportiva Trisha Zorn é a maior campeã dos Jogos Paralímpicos. O maior medalhista brasileiro é o nadador Daniel Dias, onde ele conquistou 27 medalhas e dentre essas 27, 14 são ouros. Muitos atletas que competiam às Paralimpíadas migravam para as Olimpíadas. O Brasil esteve entre os 10 maiores medalhistas em todas as edições desde 2008.